Buenas, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pontos de pivô, tá? Apesar de que a gente tem vídeo no canal sobre pontos de pivô, naquele vídeo eu mostrei somente a função nativa da plataforma, né, do NTSL, da linguagem de programação, para calcular pontos de pivô. Hoje eu quero ir um pouco além, mostrar a fórmula e fazer algumas customizações para a gente fazer aí algo diferente com pontos de pivô, beleza? Então vamos lá, vamos começar, mas antes de mais nada, né, não se esqueça, deixa um like, se inscreva no canal se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante, principalmente a combater o algoritmo do YouTube, que ninguém sabe como funciona, né? E os links importantes, né? Principalmente o repositório de códigos, onde você pode abaixar todos os códigos aí de graça, né? E abertos para fazer seus próprios estudos, nosso grupo do Facebook. E como sempre, na dúvida, né? www.scapp.link, você tem todos os links úteis, importantes que a gente oferece, incluindo a Wiki, né? Que tem uma Wiki lá de programação com a apostila do curso, para você acompanhar. Tem muito material lá sobre programação, especificamente aí pro Profit Chart, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Legal, então vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar a ferramenta nativa da plataforma, tá? Então se você olhar aqui, a gente tem o pontos de pivô como vem de fábrica, vamos dizer assim, né? Vamos fazer algumas customizações, tá? Porque o que eu quero mostrar é pontos de pivô, né? Um cálculo baseado na média do preço, normalmente, tá? Vou falar a forma mais clássica ou tradicional, né? É um cálculo baseando-se na média de preços do dia anterior para determinar primeiro esse ponto de pivô. Então vamos voltar aqui que você vai ver que essa linha amarela, tá? Essa linha central, e a partir desse ponto de pivô determinar níveis de suporte e resistência. Então você vê aqui, né, os níveis em verde como níveis de suporte, tá? E as linhas em vermelho como níveis de resistência, né? Lembrando que, então, por exemplo, a gente está olhando aqui o dia 28 de julho, esses valores estão sendo calculados baseando-se no dia anterior, tá? Então vamos ver como é que a gente pode customizar isso aqui. Se você olhar as propriedades do indicador nativo, né, você pode fazer colorações aí em relação a suporte e resistência, né, determinar alguns níveis e determinar o método de cálculo, tá? E aqui tem diferentes formas de interpretar, de calcular pontos de pivô, principalmente em relação ao ponto de pivô em si, tá? Porque a linha amarela que é o que define o ponto de pivô, essa é estabelecida através, e eu vou te mostrar aqui na aba parâmetros, né, como o cálculo do pivô, e são duas metodologias comuns, tá? Uma é utilizar a máxima, mínima e o fechamento do dia anterior e dividir por 3 para tirar essa média, portanto, dessa forma você calcula essa linha amarela, ou a metodologia alternativa, né, vamos dizer, é calcular a mesma coisa incluindo o preço de abertura. Então você adiciona o preço de abertura, né, e aí divide por 4, tá? Eu vou mostrar essa customização no nosso código, mas o que eu quero deixar claro é que a partir desse cálculo, vamos dizer assim, central, né, esse cálculo principal, que é a linha amarela, existem diferentes metodologias para determinar os níveis de suporte e resistência. Então você vai ver aqui clássico, tradicional, Wood, Demark, Fibonacci, Camarilla, tá? O que eu vou mostrar aqui hoje é o tradicional e o Fibonacci. Obviamente não dá para mostrar todos aqui, tá? Aí, se você quiser alguma customização específica, né? Justamente essa é a ideia, que você saiba como você pode fazer esse cálculo, né? E aí, se você quiser buscar essas fórmulas específicas, você procura na internet e depois faz adaptações, né? Então vamos começar com a tradicional e eu vou começar com o método mais clássico, né, que é utilizar máxima, mínima e fechamento dividido por 3, e eu vou usar 3 linhas, tá? Isso também pode ser customizado, né? Você percebe que você pode ir adicionando níveis, né, maiores no seu estudo. Então, eu vou deixar aqui configurado esse por padrão, né? A gente está usando o tradicional com 3 linhas. A única outra alteração que eu vou fazer é no aparência pivô, né, onde você determina a linha central, eu vou marcar o desenhar somente o último dia para não ficar tão poluído, tá? Para a gente poder comparar. Mas, né, perceba, esse cálculo está sendo feito novamente, a média, essa linha amarela, né, é em relação ao dia anterior, e essa é outra customização que eu quero que a gente possa fazer no nosso código, tá? Que a gente vai ver já já. Então vamos lá, vamos começar, né, a estudar de fato o nosso código. Beleza, vamos lá, vamos começar reproduzindo então aquela metodologia tradicional, tá? Perceba que eu coloquei aqui, então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu já vou falar sobre o porquê eu estou usando esse teste aqui, né, para
verificar se eu estou na última barra do gráfico, mas o mais importante a gente observar é que eu estou determinando os valores, então, de abertura, máxima, mínima e fechamento através dessas funções OpenD, HighD, LowD, CloseD, porque elas são funções que eu posso calcular esses preços, né, dessas séries de dados de determinados dias no passado, tá? Com um número inteiro, onde eu determino, né, quantos dias atrás eu quero esse valor. Então, dessa forma, né, eu poderia, por exemplo, aqui no gráfico do 15 minutos, conseguir requisitar esses preços dessas séries de dados dos dias anteriores sem ter que fazer muito cálculo, né, de qual posição que eu preciso encontrar a barra para ver do dia anterior, fazer. Então, essa função já faz isso para mim. O que eu fiz foi adicionar um parâmetro onde o usuário vai determinar quantos dias para trás ele quer utilizar, né? E aí eu passo esse parâmetro como justamente, né, parâmetro dessas funções. Então a única coisa que eu fiz aqui de diferente é criar variáveis específicas para esses valores, tá? Porque aí simplifica ou diminui aqui a fórmula, né, para caber aqui na tela, porque senão ficaria uma fórmula completamente longa e aí você não conseguiria ver, né? Então não precisaria ter feito desse jeito, tá? Eu só acho que dá essa facilidade aí pra gente estudar aqui no vídeo, né? Então, eu tenho aqui todos os valores, né? Abertura, máxima, mínima e fechamento desses dias anteriores que o usuário for determinar. A partir daqui, a gente... Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A gente faz o cálculo do ponto de pivô e perceba, né, como a gente conversou, são duas metodologias comuns, né, onde através de um parâmetro que eu chamei de tipo, onde você pode configurar tanto 0 quanto aí, o 1, né, ou até mesmo qualquer outro valor, a diferença é que se o usuário configura como 1, ele vai usar a metodologia que a gente conversou, onde ele usa abertura, máxima, mínima e fechamento e divide por 4. Se o usuário determinar qualquer outro valor que não seja 1, né, e isso inclui 0, mas também protege para o usuário que acaba colocando um valor aleatório lá, 99, ele pelo menos tem uma metodologia para usar, né, que ele vai ser a padrão, vamos dizer assim, né, que é o método mais comum, que é usar simplesmente máxima, mínima, fechamento dividido por 3, tá? Então, dependendo do que for configurado, ele faz esse cálculo, né, e armazena na variável pp, que seria o nosso ponto de pivô. Então, agora podemos abaixar aqui um pouquinho mais. A partir desse pp, né, desse ponto de pivô que a gente tem calculado, a gente pode determinar os níveis de suporte e resistência. Então eu chamei aqui, né, níveis de suporte S1, S2, S3, né, e aí essas fórmulas aqui, como eu falei, são do método tradicional, tá? Foram definidas aí não por mim, né? Então a gente tem também o equivalente para resistência, né, que é simplesmente o inverso, né, a partir, então, dessa linha central, as linhas de suporte, a gente calcula, você vê aqui sempre para baixo, né, subtraindo para vir justamente aqui para baixo, e as de resistência você calcula para cima, né, então você vai somando para determinar esses níveis acima do ponto de pivô central. E aí a diferença que eu estou fazendo aqui, eu estou plotando com a função horizontal line, né, porque ela vai me permitir plotar linhas horizontais, né, isso vai ser muito útil quando a gente for usar informações do preço do dia, tá? E eu quero te mostrar isso já já. Mas, antes de mais nada, então a gente tem aqui, né, só para concluir as plotagens de linha horizontal, usei o mesmo esquema de cores, né, horizontal line com o ponto de pivô em amarelo, as linhas de suporte em verde e as linhas de resistência em vermelho. Se a gente observar aqui, e agora o código estava escondido, né, se eu liberar, você vê que a gente tem exatamente nos mesmos níveis o nosso indicador. Infelizmente, é verdade, a gente tem limitação em relação a essa função horizontal line, que a gente não consegue customizar, por exemplo, fazer ela pontilhada, ou mesmo alterar a espessura, aquela coisa que a gente poderia, por exemplo, fazer na plot, né? nas linhas com a plotagem usando a função plot, tá? Quem sabe no futuro isso é introduzido, né? Por enquanto, é isso aí, tá? A vantagem está justamente no fato de que a horizontal line a gente consegue fazer uma plotagem, né, que se estende, né, da direita para a esquerda do gráfico, tá? Então eu falei sobre isso em vídeos anteriores aí, onde eu falei um pouquinho mais a fundo sobre as melhorias que foram feitas, as correções, na verdade, né, que foram feitas na função horizontal line, né? Então não tem muita resposta correta, né? A questão é o que se adequa para o que você está buscando, tá? Bom, agora só para te mostrar, né, o que eu vou fazer. Perceba que a gente está configurado aqui, então eu vou fazer uma alteração.
dias atrás. Eu estou usando 1, né? Eu vou mudar para 2 aqui, só para a gente ver, né? Obviamente a gente está calculando aqui para o dia atual em relação ao dia anterior. Então, se eu agora alterar isso aqui no pivô nativo, e eu vou remover aqui o desenhar somente a última linha do dia, você vê agora que o indicador está alinhado com o dia anterior. E o dia anterior, ele está fazendo o cálculo em relação ao dia anterior a ele, né? Lembra que a gente falou, são os valores de máxima, mínimo e fechamento do dia anterior, né, para fazer o cálculo, tá? Eu só quis te mostrar que a gente pode fazer essa configuração, mas também a gente pode fazer a configuração para o dia atual, né? Que essa que é a funcionalidade que o pivô nativo não te permite. Então, deixa eu voltar aqui só para a gente poder utilizar. Vou desenhar somente o último dia. Vou esconder o nativo por enquanto, só para não atrapalhar a gente, né? Então, agora o nosso indicador está calculando o ponto de pivô tradicional, porém, em relação aos valores de máxima, né, mínima, fechamento e abertura do dia atual. Qual que é a vantagem? A vantagem é que conforme o dia for desenvolvendo, a gente vai automaticamente, né, calculando esses níveis de ponto de pivô, né, com os valores do dia, claro, né. Então, eu não estou recomendando que é a melhor forma de operar, né, ou de utilizar, tá? Isso aqui, na verdade, veio de uma sugestão de justamente alguém que deixou um comentário nos vídeos onde eu falei sobre essas funções, né? Então, é só para te mostrar como que pode ser feito, né? Aí a questão de se adequa ao que você interpreta do mercado, aí é outra questão, beleza? Então, vamos voltar aqui, ó, vamos deixar para ver o dia anterior. E por último, a gente tem aqui parâmetro tipo, né? Onde a gente poderia alterar entre o clássico, o cálculo tradicional e o cálculo alternativo, vamos chamar assim, né? Onde inclui o preço de abertura, né? Então você poderia colocar 1 aqui e fazer essa alteração. Então, esse é basicamente o código, né? Eu vou mostrar rapidamente também a alternativa onde a gente calcula a versão Fibonacci, só que só para a gente finalizar, né, eu queria te mostrar por que eu estou usando esse C last bar on chart, tá? Então eu vou comentar essa linha, vou salvar, e eu acho que você vai ver muito nitidamente o que está acontecendo. Olha o tempo que levou para ele recalcular, né? Se eu fizer uma alteração, vamos fazer uma alteração nele aqui, onde a gente estava usando o tipo 0, vamos voltar para o tipo 1, só para ter um recálculo. Olha o tempo que demora para ele reaparecer na tela, né? Isso porque quando eu não estou confirmando se a gente está na última barra do gráfico, basicamente o que ele está tendo que fazer é, a cada barra, né, conforme a gente conhece o modelo de execução do Profit Chart, recalcular tudo isso aqui, né? Ele olha para o dia anterior, faz todos esses cálculos, faz a plotagem de horizontal line, mas a gente não está interessado, né? Porque a gente está interessado no quê? Nessa linha estendida, né? Nessa linha fixa, que a gente só quer saber no período mais recente, né? Por quê? Porque a gente já vai usar a informação, né, vamos dizer assim, fixa, né? Seja do dia anterior, ou o maior valor ou o menor valor do dia atual, né? A gente não precisa ficar olhando lá para 3 dias atrás, né? A não ser que eu especifique através do parâmetro. Então, você vai notar, eu vou agora introduzir de novo, né, o nosso teste para confirmar se é a última barra do gráfico. Você já percebeu que ele recalculou muito mais rápido, né? Então vou fazer mais uma vez uma alteração, vou voltar aqui para o tipo 1. Olha como é muito mais rápido, né? Porque agora ele continua, né? O modelo de execução continua tendo que executar o código barra por barra, né? Isso não muda. A diferença é que logo que ele chega nesse teste, ele pergunta se é a última barra do gráfico, ele fala que não é a última barra do gráfico, ele já ignora o restante inteiro do código, né? E já pula para a próxima barra e faz a mesma pergunta. É a última barra do gráfico? Não. Então ignora. E assim ele vai fazendo. Quando ele chega de fato na última barra do gráfico, aí sim ele faz esse cálculo, né? Só que ele só faz, como você percebeu, uma vez, né? Então, isso aí aumenta a performance do código, né? Como você percebeu, bastante legal. Então, beleza. Então, vamos ver agora, para a gente finalizar, né, a versão Fibonacci, tá? Então, vamos lá. Vamos ver a versão Fibonacci. Eu vou fazer o quê? Aliás, eu vou esconder aqui rapidamente, vou mostrar agora o código Fibonacci, só para deixar claro, eu fiz em códigos diferentes, tá? Você poderia argumentar que, né, seria possível, da mesma forma que a gente fez através de parâmetros, né, definir, eu quero calcular a versão Fibonacci, quero calcular a versão tradicional, né?
Poderia, mas você vê que o código começa a ficar muito carregado, né? Então, eu particularmente não recomendo, né? Eu prefiro fazer separado, porque a tendência é que, se eu gosto de uma metodologia, por exemplo, Fibonacci, a tendência é que eu fique com ela, né? Eu não fique mudando muito para o modelo tradicional, depois, aí amanhã eu vou usar o Fibonacci. Se eu tô acostumado e gosto do modelo Fibonacci, a tendência é que eu fique só usando ele, né? Mas, novamente, fica a seu critério. Se você quiser combinar isso tudo num código só, também é possível, beleza? Mas perceba que o corpo do código é exatamente igual, né? O que muda justamente é a fórmula, tá? Então você vai ver aqui, né, os nossos cálculos de suporte e resistência, né, que agora aplica os níveis Fibonacci, porque você percebe que a linha amarela, ou seja, o cálculo de fato do ponto de pivô continua o mesmo, tá? Eu vou te mostrar, então, plotando aqui o original, vou fazer essa customização no níveis para Fibonacci, né? E agora a gente percebe, né, que elas estão sobrepostas, tá? E aí Fibonacci é basicamente, né, uma vez que a gente tem essa linha central, é determinar esses níveis, né, aplicando níveis de Fibonacci. Então, por exemplo, no suporte, que são as linhas para baixo, né? Se a gente for observar aqui, ó, são as linhas para baixo, a gente vai subtraindo, né, justamente para plotar elas para baixo, a amplitude, né, entre high e low do dia que a gente determinou, né, seja o dia anterior ou o dia atual, essa amplitude entre máxima e mínima do dia, vezes o nível de Fibonacci. Então aqui 0,38, né, 5, 618, né, e o mesmo a gente faz para níveis de resistência. A diferença é que, obviamente, aqui a gente soma, né, para fazer essa plotagem para cima. E aqui você percebe e fica claro, né, que se eu quisesse continuar para eventualmente plotar, né, outros níveis, como a gente tem no indicador nativo, por exemplo, aqui, se a gente observar nas configurações de parâmetros onde tem 4, 5 linhas, bastaria eu criar novas variáveis com esses novos níveis, né, de suporte e resistência e ir seguindo os níveis Fibonacci, né? Então o próximo provavelmente seria 1, né? Depois eu poderia aplicar 161, depois 2, né? Talvez, né? 200% e assim por diante, e aí fica a seu critério, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, né? Agora você pode, além de customizar seus cálculos de ponto de pivô, da forma que você achar melhor, né? Incluir níveis, alterar níveis e assim por diante. Você também tem a flexibilidade de usar um pivô mais dinâmico, né? Que seria em relação aos valores do preço atual, tá? Eu vou fazer assim, para a gente finalizar mesmo, eu vou mostrar isso um replay só para você ver ele funcionando, né? Assim, dinamicamente, tá? Então vamos lá, vamos ver isso aí. Bom, então rapidamente, aqui eu já deixei tudo meio pronto, né? Perceba o que está acontecendo agora. Eu estou iniciando um replay, ainda está no pause aqui, né? O dia está aqui embaixo, ainda não chegou a abrir, mas perceba o que está acontecendo, né? Se a gente observar aqui os valores da minha plotagem, ó, todos são iguais, né? Porque a gente ainda não tem valores de máxima, mínima, né? Abertura e fechamento definidos, então tá tudo sendo plotado no mesmo nível, né? Mas vamos avançar, ó, conforme o dia vai avançando, olha, é claro, tá todo mundo ainda muito próximo, né? Porque a gente tem uma barra aqui ainda pequena, né? Para fazer esse tipo de cálculo, mas você já começa a perceber que os valores vão agora aí se ajustando, principalmente porque, né, a gente vai começando a definir novos valores de máxima, novos valores de mínima, né? E portanto aí a gente vai definindo aí, né, os nossos cálculos de Fibonacci. Você consegue perceber, eu estou usando a versão Fibonacci, né, que ele vai se ajustando com o dia, beleza? Então, era isso aí, né? Espero que tenha ajudado. Links novamente, repositórios de códigos. Se tiverem outras ideias, sugestões do que fazer, deixa aí nos comentários, né? Ou lá no nosso grupo do Facebook que a gente tenta construir algo, beleza? Valeu, falou!